Há cerca de um mês, entrou em vigor a lei que torna obrigatório o depoimento humanizado de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência nos tribunais e nas delegacias de todo o país, assim como a escuta especial dessas crianças e adolescentes nos demais serviços da rede de proteção. Essa obrigatoriedade exige um maior preparo dos profissionais e dos operadores do direito. Por isso, o Ministério Público da Paraíba promoveu um workshop para tratar do assunto. É o que você confere agora. Em abril deste ano, entrou em vigor a Lei 13.431 de 2017, que estabelece o depoimento especial e a escuta especializada como procedimentos para ouvir crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. O Estado brasileiro e todos os órgãos envolvidos na questão tiveram um ano para se adequar às novas exigências da lei. Para tratar dos desafios que estes procedimentos trazem para o sistema judiciário e de garantias de direitos, foi realizado na sede do Ministério Público da Paraíba o segundo workshop sobre o assunto. Uma das palestrantes foi Denise Casanova, promotora de Justiça do Rio Grande do Sul, que falou da importância das instituições, bem como seus profissionais, estarem atualizados com a lei para que as crianças e adolescentes que já passaram por um trauma sejam protegidos e preservados de reviverem a violência. A necessidade de que todos os operadores do direito, e não só do direito, mas de toda a rede de proteção, sejam qualificados para proceder nessa escuta. Porque a lei não é só a escuta. A lei traz no seu bojo uma série de informações e intervenções dos órgãos públicos na proteção da infância. Ela é uma lei bastante complexa, né, nesse sentido, e completa também na proteção, mas é necessário que todos sejam bem qualificados para ela. Na verdade, em alguns locais estão preparados, mas na maioria dos estados ainda não existem as estruturas necessárias, sejam físicas e de qualificação, para a implantação adequada da lei. Então, essa é uma das razões que nós precisamos estar falando sobre a lei, nós precisamos estar alertando os profissionais a se qualificarem, a serem qualificados, e essa é uma responsabilidade do poder público. O evento foi promovido pelo CAOP da Criança, pelo CAOP Criminal e pelo CEAF, o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, em parceria com o Poder Judiciário e a Polícia Civil. Então, para algo que existia antigamente de alguns tribunais implantarem isso, agora a lei especifica que o depoimento de crianças e adolescentes vítimas de violência ou quando testemunhas dessa violência, tanto no âmbito do Poder Judiciário quanto no âmbito da delegacia, será feita através do depoimento especial. Então é importante que não só as autoridades se familiarizem, tenham maior proximidade com a nova determinação legal, como todas as pessoas que integram o sistema de garantia. O Ministério Público do Rio Grande do Sul tem sido referência na aplicação da escuta especializada no sistema jurídico do Estado. No Rio Grande do Sul, nós já temos há alguns anos, o projeto iniciou como depoimento sem dano, depois foi reformulado e recebeu o nome de depoimento especial, e isso já vem acontecendo faz mais de 10 anos. Mas é um projeto isolado, funcionava como um projeto isolado. A intenção da lei agora é que isso possa ser feito, repercutir em todo o país e ter efeitos sobre todos os fóruns, polícias, delegacias, todos os ambientes. E sim, nós sabemos que vai levar algum tempo para a prática, para que isso aconteça, os espaços sejam criados, as equipes necessárias sejam formadas, mas o ganho eu entendo que é absurdo para a criança. E para o sistema, que ao final das contas vai poder punir o que for preciso, agir sobre o que tem que se agir e proteger mais as crianças, as famílias vulneráveis. Por outro lado, se isso não for feito, qual é o prejuízo, no ponto de vista psicológico, para a criança que sofreu violência ou testemunhou violência? Acho que primeiro o prejuízo é a impunidade. A impunidade, se existe um crime, ela é um prejuízo, inclusive sobre a percepção que a vítima tem sobre o que está acontecendo com ela, sobre o sistema onde ela está inserida, sobre quem deveria proteger e não protege. Esse é o primeiro grande prejuízo. O outro é a gente seguir repetindo os depoimentos, as escutas, como ainda acontecem em muitos países, em muitos lugares, em muitos locais, ainda no Brasil, até antes da vigência da lei, das crianças serem ouvidas num ambiente com várias outras pessoas, adultos,
adultos estranhos, com perguntas às vezes que podem ser hostis, com perguntas com terminologia jurídica inadequada àquela criança que não está entendendo aquele ambiente, aquela cena, e sim, pode ser revitimizado. Dados de um relatório produzido pela Unicef, divulgado em 2017, sobre as mais diversas formas de violência sofrida por crianças e adolescentes no mundo, revelam que 3 em cada 4 crianças de 2 a 4 anos de idade sofrem agressão psicológica ou punição física e que a cada 7 minutos, uma criança ou uma adolescente morre vítima dessa violência. Uma realidade chocante e que, por isso, merece muita atenção dos órgãos na apuração dos fatos. O depoimento especial, a escuta especializada são momentos de proteção na medida em que oferecem à criança uma condição diferente de prestar o seu depoimento, de prestar informações que para o sistema jurídico são importantes, que podem levar à resolução de um crime, de esclarecimentos a respeito de uma denúncia que foi feita, mas protegendo a criança em função de criar um cenário diferente do habitual do sistema jurídico, do sistema de polícia, para fazer a criança ser escutada com mais respeito, com mais cuidado, levando em consideração que a condição especial de desenvolvimento dela como criança ou adolescente. Na ocasião, a promotora de justiça ressaltou ainda a diferença entre escuta especializada e depoimento especial. A escuta especializada, pela lei, é a escuta feita dentro da rede de proteção, enquanto que o depoimento especial, por definição legal, é a ouvida dessa criança na delegacia de polícia e no Poder Judiciário, dentro do sistema de justiça. A seguir, você vai ver uma reportagem sobre a reunião promovida pelo Ministério Público Estadual com o ministro da Integração Nacional sobre a situação das obras do eixo norte da transposição do Rio São Francisco na Paraíba. O sonho de transportar as águas do Rio São Francisco para terras castigadas pela seca é secular. Dizem que o plano de transposição já era discutido em 1810 e por pouco não foi executado no governo de Pedro II. Mas 2018 é o ano de concretização dessa obra ousada e que levou mais de 10 anos para ser concluída. Pelo menos foi o que disse o ministro da Integração Nacional, Antônio de Pádua, durante uma reunião que aconteceu na sede do MP da Paraíba para tratar do assunto. Nós já estamos mobilizados hoje nós já estamos lá com 250 funcionários. Paralela aos trâmites jurídicos, nós fizemos uma gestão de forma que a obra não sofresse tanto, pelo menos nos pontos críticos, que são a última estação elevatória do eixo norte, que é a BI3, que é uma estação complexa, onde a água é recalcada 90 metros de altura, e o túnel. Entendeu? Então, de forma que o cronograma que a gente está apresentando aqui é que até junho a gente inaugura a última estação elevatória do eixo norte da transposição do São Francisco. Isso garante e permitirá que a água chegue até meados de agosto ao Ceará e também a outros trechos da Paraíba, alimentando também que estão aguardando por essa tão sonhada água da transposição do São Francisco. Durante a reunião, que contou com representantes de órgãos técnicos e governamentais e que foi presidida pelo Procurador-Geral de Justiça da Paraíba, Francisco Seráfico, foi explicado que 96% das obras do eixo norte já foram finalizadas e que o trecho só não foi concluído ainda devido a uma quebra de contrato por parte da empresa prestadora de serviço. De forma oficial, a gente registrar que hoje mesmo nós demos a ordem de serviço, o contrato é a ordem de serviço já do eixo norte e a gente vai acelerar o ritmo das obras do eixo norte que a gente vinha com alguns problemas pontuais, de forma que nós trocamos a empresa e vamos acelerar e impor um ritmo às obras do eixo norte similar ou melhor do que foi no eixo leste. O eixo norte vai beneficiar 7 milhões de pessoas em 223 municípios dos estados de Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Sertão da Paraíba. Já sobre o eixo leste, que foi inaugurado em Monteiro em março do ano passado, teve o fornecimento de água suspenso devido ao atraso nas obras dos açudes de Poções e Camalaú. Mas o entrave deve ser ajustado até setembro deste ano. E aí, finalmente, os 33 municípios da Paraíba e Pernambuco poderão ser beneficiados com a obra.
O Procurador-Geral de Justiça da Paraíba, Francisco Seráfico, reafirmou o compromisso do Ministério Público da Paraíba no acompanhamento das obras. Já que houve, durante a obra da transposição do Eixo Leste, uma parceria do Ministério Público do Estado da Paraíba com o Ministério da Integração, no sentido de agilizar, tentar destravar alguns entraves para a conclusão das obras. E em razão desse fato, o ministro nos ligou para comentar e fazer exatamente a entrega da ordem de serviço das etapas do Eixo Norte. Está faltando a conclusão de 6%, mas existe uma etapa que é uma etapa complexa e o ministro veio aqui nos entregar, em razão dessa parceria que houve entre o Ministério Público e o Ministério da Integração, nos entregar essa ordem de serviço e comunicar à população paraibana o reinício das obras do Eixo Norte. O Ministério Público, seja através do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente, através dos promotores de justiça e dos procuradores que integram uma comissão, um comitê das águas, eles acompanharam todas as obras do Eixo Leste e continuam acompanhando diariamente as obras do Eixo Norte. Claro, as obras da transposição e depois também as consequências em razão da chegada da água ao nosso estado. No próximo bloco, não perca a entrevista com o promotor de justiça Leonardo Quintans. Ele vai falar sobre o projeto Acumulação Legal, que tem como objetivo combater e coibir vínculos ilegais no serviço público.